Olá amigos, aqui é Alexandre Figueiredo. Estamos em mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês se inscrevam, compartilhem, aperte o sininho, dê um like e ajude a divulgar o nosso canal que precisa ter mais seguidores. Pois bem, o tema de hoje é Weintraub foragido e Flávio Bolsonaro encrencado. Pois bem, com a prisão do Fabrício Queiroz e com o aparecimento de um novo personagem nessa tragicomédia bolsonariana, que é o Fred Vassef, o governo Jair Bolsonaro entra numa fase extremamente delicada, porque justamente avançam diversas investigações a respeito dos diversos crimes que esse governo que o presidente, que os membros do seu governo estavam fazendo, né? E todos os associados também. O STF está investigando as fake news, a campanha antidemocracia também, que pedia o fim do legislativo e do judiciário, né? Também tem as investigações também do Supremo, da chapa, não, esse caso é do TSE, né? No caso é do Tribunal Superior Eleitoral, sobre a chapa Jair Bolsonaro e Antônio Hamilton Mourão, e tem as investigações sobre as rachadinhas de Flávio Bolsonaro e de Fabrício Queiroz, né? Rachadinha é um tipo de improbidade administrativa na qual funcionários ou servidores eles doam metade de seus salários para favorecer outros funcionários, outros parlamentares, políticos, e não raro até mesmo funcionários fantasmas para favorecer algum líder de algum esquema de corrupção, né? E no caso, né, da lei que prevê a tipificação das rachadinhas como crime na condição de peculato ou de corrupção passiva ou mesmo de indício de organização criminosa, o que se nota é que o Ministério Público do Rio de Janeiro, né, ele vai na próxima semana lançar a denúncia do esquema de Flávio Bolsonaro e de Fabrício Queiroz por peculato e por formação de quadrilha. Pois bem, né? E isso é muito grave, porque envolve todo o poder das milícias, que se tornaram um poder paralelo, uma organização paramilitar que se envolve em diversos negócios, principalmente no Rio de Janeiro, como serviços de gás, vans, TV por assinatura clandestina, né? E até mesmo construção irregular de edifícios. E no Rio das Pedras sabe-se que houve uma tragédia, desabaram alguns edifícios e várias pessoas morreram. É uma coisa bem suja, um jogo sujo que os milicianos fazem e que eles se tornaram até piores do que os antigos traficantes, porque o seu poder, a sua agressividade é muito grande, e o seu envolvimento em diversas atividades econômicas nas favelas, nos subúrbios, é dominador mesmo, é um envolvimento muito mais aprofundado em atividades legais, clandestinas, mas mesmo assim que enriquecem esse tipo de poder criminoso e atemoriza as populações, né? Então, o Jair Bolsonaro também, no que se diz as investigações sobre a interferência
dele na Polícia Federal, Jair Bolsonaro também é acusado de obstruir as investigações, e ele estava tentando mexer os pauzinhos para tentar uma conversa com Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, na tentativa de dar um jeito, né, para livrar pelo menos ele e os filhos e alguns mais chegados de serem investigados ou condenados. Então, isso é um crime de obstrução de justiça, né, e complica muito mais as coisas. Quanto a Abraham Weintraub, o ex-ministro da Educação, de atuação, na melhor das hipóteses, bastante desastrosa, né, isso só para dar um adjetivo mais educado para ele, aí ele fugiu para os Estados Unidos, e porque ele está sendo investigado, né, pelo fato dele ter, num áudio da reunião do governo Jair Bolsonaro, dele ter dito que os ministros do Supremo Tribunal Federal são os vagabundos e que deveriam estar na cadeia. Uma atitude bastante caluniosa e que queimou o filme do Weintraub, que, além do mais, era herói dos bolsominions que estavam se envolvendo nessas passeatas de antidemocráticas, nesses movimentos todos, né, nessa articulação toda que revelou pessoas como a Sarah Winter, que já está presa, e o Alan dos Santos, do Terça Livre, que está sendo investigado no inquérito das fake news. Então o Weintraub foi lá para o exterior na esperança de pegar um cargo no Banco Mundial, só que tem uma parte dos dirigentes do Banco Mundial que não querem Weintraub no órgão, na instituição, aliás, e, além do mais, os partidos de esquerda já entraram em contato com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, para pedir que Weintraub, que se esclareça os motivos que permitiram que Weintraub vivesse nos Estados Unidos, né, nessa fuga toda, né? E tem também toda uma movimentação para extraditá-lo, né, para repatriá-lo, ou seja, trazê-lo de volta para o Brasil e ele ser investigado, né, por conta dessa declaração bastante ofensiva e com fins mesmo de depreciar e ameaçar as instituições, além de causar danos morais aos membros do Supremo Tribunal Federal. Uma série de fatores que está ocorrendo que faz com que o governo Bolsonaro entre num seu desgaste muito grande, o que não significa que as esquerdas vão tomar o poder, né? A tendência, no caso da chapa Bolsonaro-Mourão, se ela for anulada, quem vai assumir o mandato é o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, que é um sujeito de ideias neoliberais, né? E é daquela ala da direita moderada que passou a parecer mais humanista, mais técnica. De repente Michel Temer falando em nome do povo, a Rede Globo fazendo matérias investigativas, o Supremo Tribunal Federal, que atuou no golpe contra o PT, agora está numa atuação mais técnica. Então é uma coisa assim apenas de obter protagonismo nas forças do golpe político de 2016, só que desta vez numa atuação aparentemente positiva, que faz com que as esquerdas se iludam, se fiquem iludidas, né? Ficam comemorando quando a Rede Globo fala em quase toda a sua edição do caso da prisão do Fabrício Queiroz e das
críticas a Jair Bolsonaro, mas se esquece que a Globo fez uma campanha anti-PT e ainda continua antipetista. Continua. A direita moderada, ela quer colocar Lula e Bolsonaro na mesma parede. Quer jogar os dois numa mesma parede. Então é uma situação ainda bastante complicada. Podemos apenas nos livrar do extremamente pior, que é o caso do governo Jair Bolsonaro, que está tão desgastado que a direita já está começando a reagir de forma enérgica contra ele, e principalmente contra aqueles que ameaçam as instituições, né? Já temos uma organização paramilitar, que são as milícias, tem também o Gabinete do Ódio, né? Que aliás tem o mesmo estilo de nome do que o Escritório do Crime, né? Os dois têm um estilo de nome bem parecido e parecem ter propósitos bastante paralelos, né? Então, e sem falar também do envolvimento de algum Bolsonaro, porque o Escritório do Crime tem os indícios de envolvimento do Flávio Bolsonaro, e o Gabinete do Ódio de Carlos Bolsonaro, né? Que é o número 2, né, o Flávio Bolsonaro número 1 e o Eduardo Bolsonaro número 3. Então, e Jair Bolsonaro também atuando no Escritório do Crime e no Gabinete do Ódio. O Gabinete do Ódio, que faz fake news, campanhas antidemocráticas, campanhas pelo fim do legislativo, do judiciário, e o Escritório do Crime, que é o que envolve, né, o que cerca as atividades das milícias no Rio de Janeiro. Então, é uma situação muito grave, e tivemos que chegar a essa situação porque as pessoas foram avisadas para não votar em Jair Bolsonaro, para não votar, mesmo gente de fora, do exterior, pedindo para não votar em Bolsonaro. Teve a campanha Ele Não. Só faltou Jesus descer lá do céu e dizer para não votar em Bolsonaro, porque estava perto disso. Mas ninguém ouviu, ninguém deu ouvidos. Teve aquele caso da mamadeira de piroca, teve as fake news ali no WhatsApp, bombardeadas a todo momento. Tinha também vídeos que forçavam a popularização de Bolsonaro, e também as próprias esquerdas estavam superestimando as pesquisas de intenção de voto, que pesquisam apenas umas 2.000 pessoas e tudo mais, que estavam dando um favoritismo ao Bolsonaro. E aí superestimaram, né? Porque aí trataram as eleições como se fosse um reality show. E isso também fez com que as esquerdas desnorteadas deixassem Bolsonaro ser eleito e levar o Brasil a essa catástrofe. Quando sabemos que até a edição desta postagem, 52.771 pessoas morreram de Covid-19 em dados oficiais. Segundo se desconfia a OMS e outros técnicos da pandemia, da análise da pandemia, os dados são subnotificados e o número pode ser até 7 vezes maior. Então, se isso for verdade, o Brasil já estaria passando de 365 mil mortos por coronavírus. Então, é uma situação muito delicada. O Brasil está reabrindo o comércio na ilusão de muitos acharem genuinamente que a pandemia acabou no Brasil e que não vai voltar. Só que o pico não veio ainda. E ele deve vir pior do que qualquer outro país que sofreu a pandemia e as suas tragédias.
Bom, então o jeito é se segurar, porque o Brasil vai passar por uma fase ainda mais difícil e ainda mais dramática. É ter paciência e vamos ver se pelo menos uma considerável parcela de brasileiros consegue se salvar. Inclusive eu e você que vê esse vídeo. Bom, ficamos por aqui, desejando um abraço a todos, uma boa sorte, fique em casa, não se arrisque ao contato do coronavírus, só saia quando for estritamente necessário. Um grande abraço e até lá!